E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia a todos! Eu aqui Silvano Silva, trazendo para vocês o dia a dia da política. E hoje, dia 18/9/2019, eu tenho muitas informações para vocês. E eu quero repercutir com vocês esse assunto que está aí em todo o Brasil, que é a demissão da cúpula da revista Época. Pessoal, o negócio não ficou bom, alguém tinha que cair depois dessa história toda e as organizações, o Globo resolveu demitir toda a cúpula da revista Época para tentar abafar essa situação. Vem que eu vou contar tudo para você agora, vem! Ok, olha eu aqui de volta com vocês. Então, o caso da nora do presidente capitão Jair Bolsonaro, né, da Heloísa Rolfs Bolsonaro, que sofreu esse ataque, né? Um jornalista da revista Época se passou por um rapaz e até se dizendo que era gay, começou a ter sessões com ela de coach. E era uma psicóloga, dentro da confiança psicólogo e a pessoa que ela estava dando o tratamento. Há um sigilo, há uma cumplicidade. Às vezes a psicóloga abre algumas situações da sua vida até para demonstrar para ele confiança, para ele se sentir à vontade para conversar. Só que ela não sabia que não era uma pessoa comum, não era nada do que imaginava, era um repórter se passando por alguém apenas para tentar arrancar informações do governo, do presidente Bolsonaro, do dia a dia da vida deles. E esse rapaz publicou todas as informações que houve, as conversas, tudo que viu. Isso trouxe com toda certeza uma indignação em todo o Brasil. Houve notas de todos os lados rejeitando essa situação. Eu também soltei uma nota no meu Twitter dizendo que era uma coisa horrível, que passava-se de todos os limites aceitáveis pelo jornalismo, até porque a menina é uma psicóloga, né? E outra, vive uma vida privada também, é uma coisa totalmente diferente. Então foi um absurdo, né, a forma como ele tenta ganhar a confiança dela para fazer o que fez. Mas vamos aqui para entender o que as organizações do grupo estão fazendo depois do que aconteceu, né? Saiu em todos os jornais, né? Jornalistas da cúpula da revista Época deixaram o Grupo Globo nessa terça-feira, após o conselho editorial da empresa ter emitido nota nesta segunda-feira. Nessa segunda-feira eles emitiram uma nota, né? Uma nota reconhecendo o erro, reconhecendo que a decisão editorial de postar aquela reportagem foi equivocada, né, pela reportagem publicada sobre a mulher do deputado Bolsonaro. E aí saiu eles dizendo que se demitiram. Mas nós sabemos muito bem como que funciona isso. O demitir é apenas uma cortesia. A revista dá para eles o seguinte: olha, vocês podem entregar a demissão de vocês. Então, eles se demitiram de forma forçada, tá, pessoal? Foram demitidos, até porque no momento desse da nossa sociedade, ninguém vai se demitir gratuitamente. Então, eles se demitiram por livre e espontânea pressão, ou seja, foram demitidos ou mandados se demitir. Então, o que acontece? Foi uma coisa horrível. Eu não vou contar para você os detalhes da matéria, mas é coisa contando detalhes da vida íntima. Não houve nenhuma revelação bomba, mas a forma como invadiu, a maneira como agiu traiçoeiramente, isso foi uma coisa horrível. E com toda certeza merece o repúdio de toda a sociedade. Vamos continuando aqui, ó. Na nota divulgada nessa segunda-feira, o conselho editorial do Grupo Globo avaliou que o erro da Época foi tomar Heloísa Bolsonaro como pessoa pública ao participar do seu coach online. A empresa ponderou ainda que a nora do presidente Jair Bolsonaro leva uma vida discreta e não participa de atividades públicas. Foi um erro de interpretação que só com a repercussão negativa da reportagem se tornou evidente para a revista. E aí o Globo pediu desculpas à família Bolsonaro. A nota do conselho editorial do Grupo Globo contradita totalmente o que a revista Época havia publicado anteriormente, em nota divulgada na última sexta-feira. A Época sustentou que a reportagem havia sido produzida com respeito à ética e à retidão dos procedimentos jornalísticos. Eis a íntegra da nota na última sexta-feira. Que sexta houve uma nota da Época, né? Época reafirma o respeito à ética e a retidão dos procedimentos jornalísticos que sempre pautaram as publicações da revista. A reportagem em questão não recorreu a subterfúgios ou mentiras para relatar de maneira objetiva
o bem do interesse do leitor, um serviço oferecido publicamente com cobrança de taxa divulgada nas redes sociais. Então foi essa nota da época passando pano, dizendo que o jornalista tinha feito o correto, mas o próprio Grupo Globo o desautorizou essa nota e cassou essa nota. Disse que eles agiram de forma equivocada. E aí a família Bolsonaro entrou com um processo na justiça, tá? Isso foi anunciado ainda na sexta-feira, 13, quando a reportagem foi publicada. Eduardo Bolsonaro afirmou pelo Twitter que vai processar o jornalista responsável pela reportagem, que é quase certo que a revista Época e o Grupo Globo também serão notificados. Ele alegou que a divulgação da reportagem é um notório crime contra a sua família. Tá aqui o Twitter do Eduardo Bolsonaro dizendo, né? Mas isso ultrapassa os limites. Para esse crime, a lei já resguarda as vítimas. Não precisa de nova lei. Por isso informo que vamos processar o jornalista João Saconi e quase certo a revista Época e todo o Grupo O Globo, devido à divulgação deste notório crime contra a minha família. E aí houve até aquela tag, né, no Twitter, família Marinho Lynch, e isso com certeza repercutiu e pesou para que as organizações do Globo dessem uma resposta firme. E a resposta firme seria, com toda certeza, a demissão de toda a cúpula. Porque não foi só o jornalista João Saconi. Ele fez a matéria, erradamente fez, mas ela passou por um grupo editorial que olhou e não viu nenhuma falta de ética, não viu nada de errado. Eles deveriam ter sustentado essa matéria. Eles não deveriam ter dado prosseguimento a essa matéria. Então a cúpula errou sim. No meu entender, essa demissão acaba sendo correta, mas não acredito que vai abafar. Mas é uma decisão que, diante do que foi feito, é uma decisão dentro da medida. Cabível sim aos acontecimentos, ok, pessoal? Será que os profissionais da revista Época não pensaram que o público poderia se enojar desse tipo de matéria? Ou será que estão tão acostumados a ter esse tipo de conduta que imaginaram que este seria apenas mais um artigo para tentar denegrir a minha família? Então foi uma coisa que com certeza mexeu. Imaginava que poderia haver um limite entre os profissionais e o pessoal. Isso disse o Eduardo Bolsonaro. Já nessa segunda-feira, o Eduardo Bolsonaro confirmou no Twitter que iria processar os mesmos jornalistas que saíram do Grupo Globo nessa terça-feira. Da próxima vez que a Época falar besteira, tem que lembrar aquela revista que fez covardia contra a nora do Bolsonaro. Ou seja, credibilidade zero, diz o deputado. Ele disse isso no seu Twitter. E nesta terça-feira, né, horas após a demissão dos jornalistas, tá, pessoal, da revista Época ter sido noticiada, Eduardo Bolsonaro subiu à tribuna da Câmara para protestar mais uma vez contra a reportagem sobre sua mulher. O deputado classificou o episódio como um crime premeditado, tá? Ele disse que tudo o que aconteceu foi um crime premeditado. Ele disse: acabei de me pronunciar na Câmara sobre o covarde ataque contra minha esposa Heloísa Bolsonaro. Em breve subirei o vídeo em muitas redes para perguntar sua opinião. Obrigado a todos que têm enviado a mensagem de solidariedade. Senhora presidente, como todos sabem, prezado Zé Rocha, Soraya, semana passada a minha esposa foi vítima de um ataque covarde para tentar atingir o presidente Bolsonaro. Nós sabíamos que a imprensa não tinha muito limite, ou melhor, não vamos generalizar, uma parte da imprensa, prezado Gilberto, mas que seriam tão baixos, eu confesso que eu não imaginava. Vou relatar aqui, através de uma nota que eu escrevi, a covardia por trás dos fins que justificam os meios. A última edição da revista Época pertence ao Grupo Globo. Trouxe uma pseudo-reportagem sobre o trabalho desenvolvido pela minha esposa, Heloísa Bolsonaro. O jornalista João Paulo Saconi, de 23 anos, mentiu durante mais de um mês, fazendo-se passar por uma pessoa em busca de ajuda profissional. Não se trata de um erro humano. Um mês. A reportagem da Época foi discutida, debatida e planejada. Houve um crime premeditado. O jornalista contou com o apoio do editor-chefe, Plínio Fraga, e da diretora de redação, Daniela Pinheiro, para mentir e para enganar de forma vil e covarde uma profissional que exerce legal e legitimamente a sua profissão. Um erro não dura um mês, prezada professora Dani Pimentel. O objetivo da revista Época nunca foi prestar um serviço à sociedade, mas denegrir alguém cujo único pecado é ser casada comigo. O jornalista nunca teve qualquer interesse no trabalho da minha esposa. Sua intenção, avalizada, como já observei, pela direção da revista e pelos seus superiores, sempre foi arrancar uma declaração polêmica, uma confidência qualquer, que servisse aos propósitos daqueles que não aceitam a eleição democrática e legítima de Jair Bolsonaro. De acordo com o capítulo 2 da conduta profissional do jornalista, do Código de Ética dos Jornalistas, o seu artigo 6º, inciso 8º, prevê:
É dever do jornalista respeitar o direito à intimidade, à privacidade, à honra e à imagem do cidadão. Em seu capítulo 3º, da responsabilidade profissional do jornalista. Então, pessoal, isso aí o presidente Bolsonaro também na entrevista que ele deu para a Record quando saiu do hospital. Ele comentou sobre essa entrevista, dizendo que foi algo horrível. Ele disse que foi um erro da revista, né, que agiram com má fé, que o objetivo era conseguir informações da família Bolsonaro e do próprio presidente Bolsonaro, mas ele não conseguiu nada de relevante em questões políticas para defragrar alguma coisa contra a família Bolsonaro. Então tá aí toda a situação exposta para todos vocês e que isso não volte a acontecer, que se respeite a profissão, que eu espero até ver o Conselho de Psicologia do Brasil soltar alguma nota sobre esse caso, porque ela é uma psicóloga que teve o seu trabalho, a sua profissão totalmente abusada, né, da forma que aconteceu. Saíram entrando sem respeitar regras, sem respeitar princípios. Isso deveria revoltar todos os profissionais, mas não revolta porque é direita, né, da família Bolsonaro, então isso não revolta todas as pessoas. Então deixa isso aí para vocês, compartilha esse vídeo para todos os seus amigos, deixa aí nos comentários o que você acha disso. A demissão, no seu entender, ficou a bom nível de tudo isso. Deixe também a sua curtida, compartilha esse vídeo para todos os seus amigos e tamo juntos. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família.